Amém. Vamos abrir, então, em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21. Amém? Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. E aqui ele começa, a falar sobre o desafio. Por enquanto, quero ler só esse aqui. Esses dias todos, a maioria das ministrações está focada nesse texto. Porém, eu entendo assim que é bem claro, a palavra aqui de Deus é bem clara, o motivo ao qual houve esse desafio. Na verdade, Israel, ela vivia aquele momento de um governo maligno, através do rei Acabe, da sua esposa Jezabel. E Elias, sendo um profeta, sendo um homem de Deus, aquilo o incomodava, aquilo para ele não estava bom. Então, nesse determinado momento aqui, no capítulo 18, onde Elias, de certa forma, ele é confrontado por Acabe. Se você voltar um pouquinho aí anteriormente, no versículo 16, vamos ler lá só para você entender. Então, Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a sua família e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. E aí, versículo 20 fala que Acabe convocou e ali eles foram. Então, assim, mediante aquilo, Elias ele estava à procura de Acabe para levar um recado de Deus. Mas naquele momento que ele se encontra, de certa forma, Acabe ali provoca Elias falando: você é o perturbador de Israel, você fica incomodando. Realmente, quem já viu falar que quando se fala de Deus, se fala da palavra de Deus, o inimigo fica incomodado, A ação espiritual maligna, ela fica incomodada, tanto que aonde a presença de Deus, o poder de Deus, o mal não prevalece. Então, aí, ele fala: não, espera aí que nós vamos dar um jeito. Mas quem é que realmente que Elias queria chamar a atenção? Não era de Acabe. Elias queria chamar a atenção do povo. Porque naquele período de tanta confusão espiritual, de uma situação espiritual onde a ação maligna prevalecia sobre o povo de Israel, era um momento em que o povo ele estava dividido. Aqui, quando Elias fala diretamente ao povo, você vê que havia divisão no coração do povo. A divisão entre a fé que eles tinham que ter no Deus de Israel com a idolatria que governava, que estava ali no meio deles. Porque estava havendo aqui a idolatria aos profetas de Baal, aos Baalins. Então, o povo estava o quê? Dividido. O povo estava confuso na sua questão espiritual. Então, me chama a atenção justamente aqui no versículo 21, quando diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Essa versão fala, de estar o quê? Oscilando. Tem versão que fala de estar cocheando. E na outra versão que eu preparei, fala de dúvida mesmo. Até quando vocês ficarão em dúvida?
E aí, esse versículo, né, nessa questão de ficar em dúvida, veio a pergunta, né, para o meu coração. Existe alguma dúvida no seu coração a respeito de quem é Deus realmente? Existe alguma dúvida em relação à sua fé nesse Deus? Então Elias, ele chama a atenção do povo para que, até quando que eles iam continuar naquela dúvida? Se servia a Deus? Onde estava a fé deles naquele Deus que fez tantas coisas na vida do povo? Ou a idolatria que eles estavam vivendo naquele período? Então, na verdade, nós precisamos entender que toda dúvida que existe no nosso coração a respeito de quem é Deus, ela precisa ser sanada. Porque muitas vezes, né, o nosso coração ainda insiste em duvidar, ou melhor, o nosso coração ainda insiste em dividir. Ele está dividido muitas vezes em referência àquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Como eu devo agir mediante situações que aparecem na minha vida? Eu exerço a minha fé no Deus Todo-Poderoso ou eu entro na dúvida? Eu exerço a minha fé naquele que pode fazer o impossível acontecer ou eu permito a dúvida ficar no meu coração e muitas coisas, muitos pensamentos contrários para impedir que eu receba o que eu preciso em Deus? Prevalece. Nosso coração, na verdade, ele não pode estar dividido. O que tem que prevalecer é a nossa fé no Senhor. O que tem que prevalecer é a nossa confiança em Deus em todo o tempo. Quem quer que o seu coração não duvide jamais do poder que Deus tem sobre a sua vida? Do poder que Deus tem sobre aquela situação que você tem enfrentado, sobre aquela situação que você precisa. Uma enfermidade que de repente o médico, né, a questão da medicina, ela é limitada, ela não consegue, mas Deus consegue. É aquela situação que o inimigo tem se levantado em alguma área da sua vida. Então, não divida a fé de Deus, mas que seu coração esteja 100% voltado pela fé no Senhor, naquele que pode todas as coisas. Essa batalha, nós temos uma constante batalha, muitas vezes. Ou eu coloco a minha fé em Deus e espero, né, nele, eu aguardo o kairós dele na minha vida. Essa é a diferença. Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso tempo e instantaneamente. Não. A minha fé, ela precisa estar em Deus, mas eu preciso esperar nesse Deus, eu preciso esperar o kairós dele, o tempo determinado do agir dele na minha vida. Quem quer esperar esse tempo determinado no Senhor? Então, não divida a sua fé com a dúvida. Não divide a sua fé com medo dos gigantes, com medo das circunstâncias que surgem. Porque é natural nosso, é uma batalha interna nossa, como seres humanos. Quando o inimigo se levanta, quando as circunstâncias ficam grandes demais à nossa volta. Mas permaneça com a sua fé. Então, nosso coração precisa excluir toda dúvida. Porque Deus, ele tem poder. Então, era essa atenção que Elias estava chamando. Essa atenção para que o povo não dividisse mais a sua fé. Que o povo não dividisse a quem eles deveriam verdadeiramente prestar culto. A quem verdadeiramente eles precisavam adorar. Prestar culto e adorar, muitas vezes, quando a gente não entrega o nosso coração a adoração verdadeira a Deus, e nós dividimos o nosso coração a outros tipos de adoração. Quem já ouviu falar que o único que nós devemos adorar é o Senhor? Mas às vezes o nosso coração se divide em outros tipos de adorações. Então, Elias chama a atenção: olha, não divida mais o coração de vocês. E Elias queria trazer essa essência. Porque enquanto o nosso coração está dividido, como Deus vai derramar respostas?
como Deus vai derramar o agir dele, como haverá fogo dos céus e prevalecer o poder e a vontade de Deus na minha e na sua vida. Como é que vai prevalecer o poder de Deus para que a resposta venha sobre aquilo que você tanto precisa, sobre aquilo que eu tanto preciso? Meu coração não pode estar dividido. Quem não quer dividir em nome de Jesus? E aí interessante que a forma que Elias ele lança esse desafio nos remete às nossas atitudes que nós devemos ter para que o poder de Deus venha, a resposta venha e o nosso coração não fique mais dividido. Então, eu queria que você compartilhasse comigo agora a partir do versículo 23. Olha como que Elias ele lança esse desafio. Versículo 23 ele fala: olha, tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então ele chama ali, reúne os profetas e ele começa a dar a direção de como seria aquele desafio. E a primeira coisa que ele pede 2 novilhos ou 2 cordeiros. Um para ele, né? E o outro para os profetas de Baal. E ele fala assim, prepara e corta, vocês preparam aí, mas por enquanto não põe fogo, né? E eu vou preparar o meu aqui. E, para a gente não estender, eles fazem aquilo, corta e fica ali, né? E a gente sabe, depois a gente vai ler que nada acontece. Mas o que cordeiro lembra você? O que cordeiro lembra você? Jesus. O Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado. Projeta para mim aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, por favor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que o nosso coração não fique dividido, a nossa fé não seja anulada, para que a dúvida não prevaleça, eu preciso entender que Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, somente através dele é que nós podemos vencer todas as coisas. Somente através dele nós vamos achar saída para qualquer situação difícil demais que nós possamos estar enfrentando. Qualquer situação de conflito nas nossas vidas, o Cordeiro Santo, aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que me perdoou, aquele que te perdoou, por meio de sacrifício. Aqui quando Elias ele pede o novilho, ele pede o cordeiro, era para o sacrifício. Queridos, fala para o seu irmão, meu irmão, o sacrifício já foi feito por você. Você é mais do que vencedor. Então, não divida a sua fé. Não divida o seu coração. Cordeiro Santo, ele te fez mais do que vencedor. Ele já foi sacrificado por nós. Em Apocalipse 17, 14, projeta isso, só para a gente não ganhar tempo. Apocalipse 17, 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. O Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo, ele já venceu por nós. Se você está em Cristo Jesus, nós venceremos, nós somos escolhidos e chamados para continuarmos fiéis e nós venceremos. Ele já venceu a morte por nós, ele já derrotou o inimigo, ele já derrotou aquele que nos escravizava. Por isso,
aquele que derrotou a morte, não pode nos dar a vitória mediante aquilo que nós enfrentamos? Mediante aquele problema que nos aflige? Será que Ele não pode resolver? Amém? Ele pode resolver. O Cordeiro Santo do Senhor. No versículo 24 agora, diz assim: então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. O que Elias continuou direcionando desse desafio? Ele falou assim: agora vocês vão clamar ao Deus de vocês. O que nós estamos fazendo esses dias? Clamando, mas clamando o Deus verdadeiro. O clamor, o propósito da oração. Elias, nada mais, nada menos, ele propõe o quê? A oração. E eu quero te dizer que a oração é um grande desafio que nós enfrentamos. Porque a nossa carne não quer orar. Quer ou não quer? Fala a verdade, a nossa carne não quer oração. Ela não quer gastar tempo. Mas a oração, ela tem poder no mundo espiritual. A oração, ela move a mão do Senhor. A oração constante, ela move, a mão de Deus. Então, nós precisamos entender, para que a gente possa ter um coração, sem dúvida nenhuma, nós precisamos estar em constante oração. E esse clamor, especificamente nesses dias que a igreja separa, é para que possa subir aos céus, como incenso suave. E como Elias falou assim: clamem, invoquem aí o nome do Senhor de vocês aí. Aquele que responder com fogo é Deus. Aquele que trazer a resposta é Deus. Queridos, só Deus pode nos dar a resposta que nós precisamos. Só Deus é o Deus de milagres. Em Efésios, coloca para mim Efésios 6:18. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essa é mais uma dica desse desafio. Clamar, orar. Em todas as ocasiões, em todos os momentos e em todo o tempo. Estejam atentos, perseverantes nesta oração. Tanto para você, como para todos. É o nosso clamor, é o nosso posicionamento, é assim que o nosso coração precisa se posicionar. Agora no versículo 25. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Olha, quanto tempo eles ficaram lá clamando para Deus de Baal. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam, em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando ou ocupado, ou viajando. Que engraçadinho, Elias, né? Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Diante daquele movimento ali todo, movimento que estava ali, eles tentando chamar o poder de um Deus que não tinha poder.
que era um Deus mentiroso. Aí aqui a gente vê o quanto, né, o povo estava vivendo pelo engano. Quantas vezes nós somos enganados? Porque o diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E o que uma mentira não pode fazer de ruim na vida? O que uma mentira pode fazer de ruim na vida das pessoas? Né? Uma mentira pode destrói vidas. E aí, diante daquilo, né, Elias fica ali, porque ficou ali quase que o dia todo, né? A manhã toda, até depois do meio-dia, eles tentando que o poder viesse. Depois Elias começa a zombar. Mas diante dessa situação, desse período todo, o que eu aprendo nessa situação? A tranquilidade de Elias. Ele estava esperando o momento de Deus agir. Ele falou assim, não, né? Ele esperou o povo fazer ali os rituais deles. E nada acontecia, ele estava esperando tranquilamente. Eu te pergunto, você tem conseguido esperar tranquilamente pela resposta de Deus? Elias estava aguardando a resposta de Deus, esperando o momento de Deus agir. Vendo, né, todas aquelas barbaridades ali que aqueles profetas de Baal faziam. Ele sabia quem era Deus, ele sabia que não ia acontecer nada, mas ele sabia que no momento certo era o momento de Deus agir. Então nós precisamos falar isso para o nosso coração. Há o momento certo de Deus agir. Que nosso coração possa se aquietar e esperar o tempo certo. Em nome de Jesus. Projeta agora para mim aí Salmo 46, versículo 10. Nós precisamos aquietar nosso coração em confiança em Deus. Amém? Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Parem de tentar na força do braço de vocês. Parem de lutar com a força do seu poder limitado. Mas espera em Deus no tempo dele agir. Amém? Versículo 30 agora. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois, aí eu não vou ler tudo para não estender, mas aqui, qual que é o próximo passo de Elias? Onde ele restaura o altar. Ou seja, aquele altar que estava de engano ali, ele tirou e fez o certo. Altar aqui fala de consagração. Não tem como haver respostas, não tem como viver uma vida de mais que vencedor se eu não estou consagrando a minha vida a Deus. Eu preciso aprender a consagrar a minha vida ao Senhor. Eu preciso aprender a falar: Deus é o meu Deus e eu sou dele. Consagrar a Deus é a minha entrega a Ele. É a minha vida totalmente para Ele. É a minha vida 100% nas mãos do Senhor. Por que restaurar? Porque para que a gente não esteja colocando qualquer outra coisa que não seja Deus na minha vida. Que eu não esteja colocando a minha vida para outras coisas em prioridade, que não seja Deus. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil da gente fazer. Mas é necessário para a gente poder viver o poder sobrenatural, o poder de milagres e de respostas de Deus na nossa vida. Amém? Então, a consagração, juntamente com a nossa fé, vai nos dar autoridade para nós enfrentarmos as batalhas espirituais. Coloca para mim aí Efésios 6:12. Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A palavra de Deus fala dessa luta espiritual e fala das armaduras, né? Esse texto de Efésios fala das armaduras. Inclusive é o que a gente vai ter o tema de terça-feira, né? Vocês estão lembradas, né? Então é o tema de terça-feira das mulheres. E, enfim, mas além dessa armadura, nós precisamos estar com o nosso coração consagrado a Deus. Nosso coração tem que ser esse altar, para Deus vir queimar em nós e fazer a diferença, em nome de Jesus. E por último desse desafio, versículo 32. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-no sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse Elias, e fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. O que acontece? Até então ele restaura o altar, aí estava tudo certo, como ele tinha falado. Ele coloca o novilho, coloca a lenha, que era para haver o sacrifício ali. Porém, ele faz algo mais. Ele manda colocar naquele lugar ali água. E bastante água. Muita água. Muita água. O rego, né? Rego na água. Rego de água. O que isso significa? Pergunta para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você crê em milagres? Aquela água ali, porção de água ali, junto ali daquele sacrifício que teria que ser queimado através de fogo, representa os milagres que nós precisamos. Mas nós precisamos de crer. Na verdade, Elias queria que Deus manifestasse de uma forma totalmente diferente. Porque talvez seria mais fácil, só o sacrifício, só o novilho ali, a lenha, o fogo caía e ia queimar. Fogo com lenha, vai pegar fogo, vai ou não vai? Se você taca fogo na lenha, ela vai pegar. Isso aí é o que eu e você podemos fazer. Mas queimar lenha molhada, eu posso fazer, você pode? Mas Deus pode. Creia nos milagres de Deus na sua vida. Creia. Não duvide. Creia que Deus pode fazer. Creia que Deus pode mudar qualquer situação difícil na sua vida. E para a gente encerrar, coloca para mim Marcos 11, 20. Do 20 ao 24, diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Elias, ele sabia quem era o Deus dele. Por isso ele prepara aquele altar, coloca aquele novilho, coloca aquela lenha e manda jogar água. E aí o poder de Deus vem, a resposta de Deus vem. E ali o próprio Jesus está falando: se você tiver fé,
tudo aquilo que você colocar, pedir em oração, crendo, você o quê? Receberá. Assim será na sua vida. Então, queridos, eu queria te incentivar nesses dias. Eu não sei qual que é o seu momento, qual que é a sua situação, que você está necessitando. Mas eu sei que Deus pode. Não divida o seu coração. Não divida a sua fé. Não divida o seu coração entre uma fé oscilante, entre uma dúvida que vai surgir. Porque tem tanta coisa que vem sobre a nossa vida que é tão difícil para nós. É como eu disse, aquilo que a gente dá conta de fazer, pegar lá a lenha, colocar lá o novilho, acender o fogo, a gente consegue. E aí vai ser só um fogo para queimar. Mas quem quer fogo de Deus de verdade na sua vida? Quem quer respostas de Deus na sua vida? Então não duvide, ore e creia nos milagres de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Então eu queria que você pegasse agora a sua cartela. Em nome de Jesus. E que você colocasse ela sobre o seu coração nesse momento. E que antes de você vir receber a oração aqui à frente, você vai agora passar um tempo orando ao Senhor, determinando, declarando esse poder e falando, se existe alguma dúvida, fala para Deus, eu não quero duvidar mais, eu quero crer, eu quero confiar, eu quero esperar no Senhor, eu quero esperar o poder do Senhor, eu quero esperar o manifestar do Senhor na minha vida. Eu creio no Deus de milagres, eu creio no Deus de respostas, eu creio no Deus sobrenatural, eu creio no Deus que não há limites para agir, eu creio no Deus de respostas, no Deus que liberta, no Deus que cura. Oh Senhor, em nome de Jesus, oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, sonda os corações nesse momento. Senhor Deus, libera a Tua palavra de poder e de vitória sobre cada um dos Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus.